alunos da Univesp. Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudos da nossa disciplina de Geometria Espacial. Nessa semana e na próxima, a gente vai estudar os chamados corpos que rolam, tá? Que são o cone, o cilindro e a esfera. Na aula de hoje, a gente vai estudar os cilindros, tá? Então, a gente vai mostrar a construção, definir alguns elementos, trabalhar com as áreas, né? Tanto a lateral quanto a total, e ver o volume do cilindro, tá? Como usual, a gente já vinha fazendo nas últimas aulas. Então, vamos lá, a construção primeiro. A construção de um cilindro se dá de modo análogo à construção de um prisma, ok? A diferença é que aqui, a gente, em vez de começar com um polígono e um plano, a gente vai começar com uma circunferência. Então, vamos considerar em um plano alfa uma circunferência C. E no espaço, a gente vai pegar um ponto B que não pertença a esse plano alfa. Dessa maneira. Tá? Então, C é uma circunferência no plano alfa e B é um ponto do espaço que não está no plano alfa. Seja beta o plano que contém o ponto B e é paralelo ao plano alfa, né? Então, passando por esse ponto B, existe um único plano, né? Paralelo ao plano alfa. Então, aqui, ó, esse aqui é o plano beta, tá? Importante que esses dois planos sejam paralelos, ok? Aí, pelo ponto B, nós vamos traçar uma reta, que eu estou chamando de S, que intercepte o plano alfa. Opa. Essa é uma reta arbitrária, tá? Desde que intersecte os dois planos. O que a gente faz agora para construir o cilindro? A gente vai traçar retas paralelas à reta S, passando pelos todos os pontos da circunferência C. Quando a gente faz isso, essas retas vão intersectar o plano beta também, tá? E vão formar uma circunferência C' no plano beta, e a circunferência será congruente à circunferência C. Tá? Então nós teremos duas circunferências, uma no plano alfa e uma no plano beta, e elas serão congruentes, ou seja, elas determinarão círculos com a mesma área. Então o que é o cilindro? É a união de todos esses segmentos paralelos a S com uma extremidade no círculo determinado pela circunferência C. Então o cilindro, a gente vai pegar no círculo aqui determinado pela circunferência C, retas paralelas à reta S. Tá? Essas retas vão intersectar o plano beta e vão formar um círculo C'. Ok? Então a união de todos esses segmentos formarão o cilindro. Tá? Então, de novo, o cilindro não é oco, tá? Ele é maciço, ele é um sólido no espaço. Eu estou pegando aqui retas as retas paralelas a essa que eu estou pegando passando pelos todos os pontos do círculo C. Os principais elementos do cilindro são as bases, que são duas, tá? Que são esses círculos congruentes, circulados nos planos alfa e beta, e as geratrizes, que são os segmentos paralelos à reta S dada, que passam pelo círculo C. Então, os círculos são as bases, tá? Importante que as duas bases terão a mesma área, que serão congruentes. E as geratrizes são segmentos paralelos à reta S, os segmentos, né? A superfície lateral é a união dos segmentos cujas extremidades estão nas circunferências das bases. Tá?
E a superfície cilíndrica é a união da superfície lateral com as bases. Então, a superfície lateral, você vai considerar só os segmentos com extremidades na circunferência, tá? Então, é como se fosse encapar, ó, aquela capa que cobre o cilindro lateralmente, né? E a superfície cilíndrica é o todo, tá? É a superfície lateral com as bases, tá? Bom, note que quando a gente fez o desenho aqui do cilindro, por exemplo, aqui, ó. Essa reta ela pode ser, a reta S aqui, ó, ela não precisa ser perpendicular aos dois planos, tá? Ela pode ser oblíqua. Então, nosso cilindro, ele pode ser oblíquo. Aí, no caso particular, em que aquela geratriz for perpendicular aos planos das duas bases, nós vamos dizer que o cilindro é reto. Tá? Então, cilindro reto, acho que é talvez o primeiro que vem à nossa mente quando a gente pensa em cilindro, né? Como é que a gente define a altura de um cilindro? Bom, vamos pegar um cilindro e R uma reta que seja perpendicular aos planos das bases desse cilindro. Você vai considerar dois pontos x e y, que serão as interseções da reta R com os planos das bases, né? Então, uma altura do cilindro é o segmento XY. Então, tem um cilindro aqui, não necessariamente reto, tá? Ele pode ser oblíquo. Você vai traçar uma reta, essa pontilhada azul aqui é a nossa reta R, perpendicular aos dois planos que contêm as bases, tá? Essa reta R vai ter dois pontos de interseção, né? Um com cada plano, ok? Aí, o segmento XY é o que a gente vai chamar de uma altura do cilindro, ok? Agora, o que é a área lateral de um cilindro? Ela vai ser a área da superfície lateral do cilindro, que nesse caso aqui vai coincidir com a área de um retângulo de altura de medida h, né, onde h é a altura do cilindro, e o outro lado vai ter medida igual ao perímetro da circunferência da base. Então, a área lateral do cilindro, de altura de medida h, e raio da base de medida r, é isso aqui, ó, 2πr vezes h. Onde por quê? 2πr é medida de um lado do retângulo e a altura e h é medida do outro lado do retângulo, né? Como eu falei aqui na definição, ó, vai coincidir com a área de um retângulo de altura h e outro lado de medida igual ao perímetro da circunferência, né? Perímetro é 2πr e a altura h. Então, por isso, a área lateral vai ficar 2πrh. E a área total do cilindro? Bom, como usual, a área total é a soma da área lateral com a área das bases. Como são duas bases, então a área total do cilindro vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Lembrando que duas vezes a área da base, porque são duas bases e elas são congruentes, né? As bases têm a mesma área. Então, teorema. A área total de um cilindro de altura de medida h e base com raio medindo r é esse valor aqui, ó, 2πr vezes h mais r. Por quê? Por definição, né, a área total do cilindro é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Cada base é um círculo, né, de raio de medida r. Então, cada base tem área πr ao quadrado. Então, duas vezes a área da base é 2πr ao quadrado. A área lateral, a superfície lateral, a gente acabou de ver, é 2πrh.
Aí posso colocar 2πr em evidência ali. Daí a gente obtém então que a área total é 2πr vezes r mais h. Bom, para terminar, qual que é a área de o volume de um cilindro? Então vamos considerar um cilindro de base com raio de medida r e altura h. Então o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ah, é igual ao prisma. É a área da base vezes a altura, é o volume do cilindro. Só que a base é um círculo de raio R, né? Raio de medida R. Mas a área de um círculo é πr², né? Onde R é o seu raio. Então por isso que a gente pode também enxergar o volume de um cilindro como sendo πr²h. Tá? Que esse πr² é justamente a área da base desse cilindro. Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. A gente volta numa próxima aula estudando os cones. Até lá!